A princípio, o anúncio pareceu pequeno. Um carro elétrico minúsculo. Um preço que ninguém esperava. Apenas $7.000. Mas, nas salas de diretoria do mundo automotivo, a reação não foi de calma. Foi de silêncio. Cautelosa. Medida. Porque isso não era apenas sobre um veículo barato. Era sobre controle, acesso e sobre quem moldaria o futuro do transporte. E antes que isso fosse silenciosamente ajustado ou adiado, a história real precisava ser entendida. Tudo começou com uma manchete que parecia simples demais. O Japão havia anunciado um novo veículo elétrico. O preço estabelecido era em torno de $7.000. À primeira vista, parecia apenas mais um lançamento. Mais um carro entrando no mercado saturado. Mas o número não se encaixava. Por anos, os veículos elétricos carregaram um custo pesado. Até os modelos mais compactos nos principais mercados muitas vezes custavam 3 ou 4 vezes mais. Alguns tinham preços ainda maiores. Diziam aos compradores que as baterias eram caras. Os materiais, limitados. A tecnologia, ainda em desenvolvimento. Preços mais baixos, prometiam, viriam com o tempo. Esse com o tempo nunca parecia chegar. Os governos intervieram para ajudar. Subsídios foram introduzidos. Incentivos fiscais foram oferecidos. Em alguns países, os compradores recebiam milhares de dólares em apoio, só para fazer os carros elétricos parecerem acessíveis. Sem esses programas, muitas famílias simplesmente não podiam pagar. Então, quando o Japão introduziu um veículo que alegava custar $7.000 sem depender de um futuro distante, a reação foi imediata. Não barulhenta. Não dramática. Apenas uma confusão silenciosa. De acordo com os relatos, o anúncio veio durante uma coletiva de imprensa formal. Os representantes da empresa falaram com calma. Slides foram apresentados. As especificações eram limitadas, mas claras. Um veículo elétrico compacto. Projetado para cidades. Construído para a eficiência. Focado na acessibilidade. Não havia grandes promessas sobre velocidade. Nenhuma afirmação ousada sobre luxo. A mensagem era simples: mobilidade elétrica acessível. No entanto, por trás da apresentação tranquila, o impacto se espalhou rapidamente. Analistas de mercado começaram a comparar números. Até os veículos elétricos mais acessíveis atualmente à venda em muitas regiões custavam muito mais. Em alguns países, os modelos de entrada ainda se aproximavam de $20.000 ou mais. A diferença não era pequena. Era grande o suficiente para mudar as expectativas da noite para o dia. Observadores da indústria começaram a fazer perguntas cautelosas. Como isso seria possível? Sabe-se que os conjuntos de baterias, sozinhos, são uma das partes mais caras de um veículo elétrico. Matérias-primas como lítio e níquel tiveram oscilações de preço nos últimos anos. Os custos de produção permanecem altos para muitos fabricantes. Alguns especialistas descreveram o anúncio como ambicioso. Outros usaram uma palavra diferente: arriscado. Fontes dizem que discussões privadas começaram quase imediatamente dentro das grandes montadoras. Executivos revisaram seus próprios modelos de precificação. Equipes de pesquisa revisitaram estruturas de custo. Investidores pediram esclarecimentos. Um veículo elétrico de $7.000 não simplesmente introduzia uma nova opção. Ele desafiava a base do mercado atual. Porque, para muitas montadoras estabelecidas, os veículos elétricos ainda estão atrelados a margens mais altas. Eles são frequentemente posicionados como produtos premium, avançados, modernos, aspiracionais. Preços mais baixos eram esperados com o tempo, mas não nesse nível. Não tão rápido. Alguns analistas levantaram uma preocupação mais discreta. Se o veículo realmente atingir aquele preço, o que foi removido para chegar lá? A bateria é menor? A autonomia é limitada? Alguns recursos estão ausentes? Todo produto é uma série de decisões. Para baixar o custo, geralmente algo muda. O anúncio não respondeu a todas as perguntas.
Não revelou todos os detalhes técnicos. Ele focou no número. E o número era poderoso. Nos mercados financeiros, até pequenas mudanças de preço podem desencadear grandes reações. Uma queda de alguns milhares de dólares pode pressionar os concorrentes a reagir. Mas isso não era um pequeno ajuste. Era um reajuste dramático das expectativas. O que se seguiu não foi celebração, mas cálculo. Investidores observaram com atenção. Formuladores de políticas observaram em silêncio. Fabricantes concorrentes começaram a revisar os cronogramas de seus próprios modelos de baixo custo. Porque, se o preço se mostrar real e escalável, ele poderia abrir a mobilidade elétrica para milhões que estavam à margem. Ainda assim, a incerteza permanecia. Esse preço dependia de incentivos locais? Era limitado a um mercado específico? O volume de produção era restrito? Anúncios podem ser ousados. A entrega pode ser mais complexa. Ainda assim, o sinal havia sido enviado. Um país conhecido pela engenharia de precisão e manufatura disciplinada havia colocado um marco no chão. A mobilidade elétrica acessível não era mais descrita como um objetivo distante. Era apresentada como uma realidade atual. O preço chocou o mundo. Mas a verdadeira surpresa era como ele poderia sequer existir. Por anos, a indústria de veículos elétricos avançou com um equilíbrio cuidadoso. O progresso era constante, mas controlado. Os preços permaneciam altos. A produção escalava lentamente. A adoção crescia, mas principalmente entre aqueles que podiam pagar pelo acesso antecipado. A promessa de acessibilidade sempre esteve presente, mas raramente era imediata. Então, o número de $7.000 entrou na conversa. Preço não é apenas um número. É um sinal. Ele diz aos compradores para quem um produto é. Diz aos concorrentes para onde o mercado está indo. E, no caso dos veículos elétricos, ele sempre agiu como um porteiro. A maioria dos carros elétricos nas estradas hoje custa muito mais do que os pequenos veículos a gasolina tradicionais. Mesmo com incentivos governamentais, muitas famílias ainda os consideram inacessíveis. Relatórios mostram que, em vários grandes mercados, o preço médio de um veículo elétrico novo permanece significativamente acima do que a renda média pode suportar confortavelmente. Essa lacuna desacelerou a transição para a mobilidade elétrica. Um veículo com preço em torno de $7.000 muda esse cálculo da noite para o dia. De repente, o transporte elétrico não está mais limitado a compradores de alta renda ou a pesados subsídios. Torna-se possível para estudantes, motoristas iniciantes e famílias de baixa renda. Em mercados emergentes, onde os carros pequenos a gasolina dominam devido ao preço, um valor como esse poderia mudar a demanda rapidamente. Segundo analistas, quando um produto se torna acessível para milhões em vez de milhares, a estrutura do mercado muda. O volume aumenta. As cadeias de suprimentos sofrem pressão. Os concorrentes sentem a necessidade de igualar ou defender seus preços. É aqui que a disrupção começa. Montadoras que dependem de margens mais altas para financiar pesquisa e desenvolvimento podem enfrentar escolhas difíceis. Cortar preços reduz o lucro por veículo. Manter preços altos corre o risco de perder clientes. Qualquer caminho tem consequências. Há também a questão das expectativas. Por anos, os veículos elétricos foram comercializados como máquinas avançadas. Silenciosos. Rápidos. Equipados com telas grandes e recursos premium. Uma alternativa de custo muito baixo redefine a história. Ela reformula os carros elétricos não como tecnologia de luxo, mas como transporte básico. Essa mudança pode ser poderosa. Em países onde o custo do combustível é alto e os sistemas de transporte público estão sobrecarregados, veículos elétricos acessíveis podem oferecer uma nova solução. Governos podem reconsiderar planos de infraestrutura. Projeções de demanda por petróleo podem mudar. Urbanistas podem precisar se adaptar a uma onda de pequenos carros elétricos enchendo as ruas da cidade. Mas preços mais baixos também criam tensão. Margens de lucro estreitas deixam menos margem para erro. Contratempos de fabricação se tornam mais sérios. Custos de garantia ganham maior peso.
Se a qualidade sofrer, a confiança pode desaparecer rapidamente. E em uma indústria ainda construindo confiança de longo prazo na vida útil e segurança da bateria, a confiança é crítica. Algumas empresas, segundo relatos, acolheram o desafio. Elas o viram como prova de que a redução de custos é possível. Outras expressaram preocupação em discussões privadas. Uma queda repentina nas expectativas de preço poderia forçar ajustes rápidos que nem todas as empresas estão preparadas para fazer. Os mercados financeiros reagiram com cautela. Os investidores entendem que precificação agressiva pode expandir a participação no mercado. Eles também entendem que isso pode encolher os lucros. O equilíbrio é delicado. Há outra camada a considerar. Se os veículos elétricos acessíveis se tornarem amplamente disponíveis, os governos podem repensar os programas de subsídios. Sistemas de apoio projetados para incentivar a adoção inicial podem não ser mais justificados nos mesmos níveis. Isso poderia mudar as prioridades de financiamento e reformular as políticas. O efeito cascata se estende além das concessionárias. Fornecedores de baterias, provedores de infraestrutura de carregamento e empresas de energia, todos operam dentro de suposições de preços. Uma mudança brusca no nível do veículo influencia cada parte do sistema. Se o preço se mantiver, o mercado muda. Se ele falhar, a confiança desmorona. O número levantou uma questão mais profunda. Como um veículo elétrico pode custar tão pouco? Sabe-se que as baterias são caras. Elas exigem materiais raros. Demandam engenharia cuidadosa. Em muitos carros elétricos, o conjunto de baterias sozinho representa uma grande parte do custo total. Então, quando um veículo é precificado em $7.000, a atenção se volta imediatamente para o que está dentro. Relatórios sugerem que a resposta pode começar com o tamanho. Um veículo menor precisa de uma bateria menor. Uma bateria menor reduz os custos de material. Reduz o peso. Limita a autonomia. Essa compensação pode ser central para a estratégia. Em vez de construir um carro projetado para longas viagens em rodovias, este modelo parece focado em viagens urbanas curtas. Deslocamentos diários. Recados na cidade. Distâncias curtas. Essa mudança muda tudo. Se o motorista médio percorre uma distância limitada por dia, uma bateria grande pode não ser necessária. Ao projetar em torno de necessidades urbanas realistas em vez de autonomia máxima, o custo pode ser reduzido sem remover a função básica. Mas a autonomia é apenas uma parte da equação. Fontes indicam que o veículo também pode limitar a velocidade máxima. A performance em alta velocidade requer motores mais fortes, sistemas de resfriamento avançados e componentes reforçados. Um design mais lento, focado na cidade, reduz essas demandas. Sistemas mais simples geralmente significam custos de produção mais baixos. Há também a questão dos recursos. Muitos veículos elétricos modernos são recheados com telas digitais grandes, sistemas avançados de assistência ao motorista e materiais de interior luxuosos. Cada adição aumenta o custo. Um modelo de baixo preço pode remover recursos não essenciais. Assentos básicos. Displays mínimos. Apenas sistemas de segurança essenciais. Essa abordagem não é nova. Em outras indústrias, versões simplificadas de produtos expandiram o acesso. A diferença aqui é a escala. Veículos elétricos raramente entraram nessa faixa de preço antes. A estratégia de manufatura também pode desempenhar um papel. O Japão há muito é conhecido por sistemas de produção eficientes. Manufatura enxuta. Cadeias de suprimentos apertadas. Mínimo desperdício. Esses métodos ajudaram a moldar a indústria automobilística global décadas atrás. Se uma disciplina similar for aplicada à produção de veículos elétricos, economias de custo podem se acumular em cada etapa. Alguns relatórios sugerem que a compra local de componentes pode reduzir despesas de transporte. Outros apontam para possíveis parcerias com fornecedores de baterias para garantir materiais de menor custo. Até pequenas eficiências, quando multiplicadas por milhares de veículos, podem ter um impacto significativo.
Mas reduzir custos sem reduzir segurança é complexo. Veículos elétricos devem atender a rigorosos padrões de segurança. Conjuntos de baterias requerem estruturas de proteção fortes para prevenir riscos de incêndio. Sistemas de resfriamento devem evitar superaquecimento. O controle de qualidade não pode ser opcional. Informantes afirmam que equilibrar acessibilidade e durabilidade é o maior desafio. Se os cantos forem cortados de forma muito abrupta, a confiabilidade de longo prazo pode sofrer. E em um mercado ainda construindo confiança na tecnologia elétrica, falhas precoces podem danificar a confiança rapidamente. Outra possibilidade está na química da bateria. Enquanto muitos veículos elétricos dependem de baterias de íon lítio usando materiais ricos em níquel, alguns fabricantes mudaram para químicas alternativas que são mais baratas e estáveis, embora às vezes com menor densidade de energia. Tais escolhas podem reduzir o custo mantendo a segurança, especialmente para veículos com requisitos de autonomia limitada. Ainda assim, as compensações permanecem. Uma bateria menor significa recarga mais frequente. Uma velocidade máxima limitada reduz a usabilidade em rodovias. Menos recursos podem afetar o conforto. Cada decisão molda a experiência do usuário. O que se seguiu ao anúncio não foi apenas curiosidade sobre o preço, mas um exame da filosofia de design. Este veículo pode não ter como objetivo competir com modelos elétricos premium. Pode ter como objetivo redefinir o que um veículo elétrico precisa ser. Simples, funcional, acessível. O design pode parecer modesto na superfície. Carroceria compacta. Interior básico. Layout prático. Ainda assim, por trás dessa simplicidade, pode haver uma estratégia cuidadosa. Uma estratégia construída sobre identificar o que os motoristas realmente precisam e remover o que eles não precisam. O público vê o preço. Os engenheiros veem as concessões. O que foi removido para chegar a esse número? E que riscos vêm com essa decisão? Publicamente, a resposta soou calma. Grandes montadoras divulgaram breves declarações. Elas acolheram a inovação. Elogiaram os esforços para expandir a mobilidade elétrica. Algumas descreveram o anúncio como interessante ou encorajador. O tom era medido, controlado. Mas, de acordo com relatos, a atmosfera dentro de reuniões privadas era muito diferente. Um veículo elétrico de $7.000 não simplesmente entra no mercado. Ele desafia estruturas de preços que levaram anos para serem construídas. Muitas empresas estabelecidas investiram bilhões em plataformas elétricas. Fábricas de baterias foram construídas. Divisões de software foram expandidas. Equipes de pesquisa trabalharam para melhorar a autonomia e o desempenho. Esses investimentos foram calculados em torno de certas expectativas de preço. Quando um concorrente anuncia um veículo a uma fração desse preço, os cálculos devem ser revistos. Fontes dizem que revisões de emergência foram realizadas dentro de dias após o anúncio. Departamentos financeiros examinaram margens de lucro. Equipes de estratégia avaliaram a exposição competitiva. Executivos fizeram uma pergunta direta: esse preço pode ser igualado sem perdas severas? Para empresas que vendem veículos elétricos a $20.000 ou mais, a diferença não é pequena. Ela não pode ser fechada com pequenos descontos. Exige um redesenho. Pode exigir novas cadeias de suprimentos. Pode até exigir aceitar lucros menores por anos. Isso cria tensão. Os veículos elétricos ainda estão em uma fase de crescimento para muitos fabricantes. Os lucros dos modelos tradicionais a gasolina muitas vezes sustentam o desenvolvimento elétrico. Se o preço dos elétricos despencar muito rápido, a transição se torna financeiramente mais difícil de gerenciar. Há também a questão da identidade da marca. Na última década, os carros elétricos foram frequentemente posicionados como avançados e premium. Telas sensíveis ao toque grandes. Aceleração suave. Recursos de alta tecnologia. Campanhas de marketing os enquadraram como o futuro da mobilidade. Um modelo de custo muito baixo reformula essa imagem. Sugere que o transporte elétrico pode ser básico e acessível.
Essa mudança afeta a psicologia do consumidor. Se os compradores começarem a esperar veículos elétricos com preços de entrada, empresas que dependem de preços mais altos podem ter dificuldade em justificar suas margens. Segundo analistas, uma vez que as expectativas do consumidor se movem para baixo, revertê-las é extremamente difícil. Alguns fabricantes, segundo relatos, começaram a acelerar planos para modelos menores e de menor custo. Outros focaram em defender seus segmentos existentes, enfatizando desempenho, autonomia e força da marca. Alguns exploraram parcerias para reduzir custos de bateria. Houve também discussões discretas sobre política. Governos apoiaram veículos elétricos com incentivos e regulamentos. Uma mudança repentina e dramática de preço poderia mudar essas dinâmicas. Se uma empresa consegue produzir um modelo acessível, outras podem sofrer pressão para seguir. Formuladores de políticas também podem questionar se os subsídios devem continuar nos mesmos níveis. Esforços de lobby, embora raramente públicos, muitas vezes moldam a direção da indústria. Quando uma disrupção ameaça os players estabelecidos, as conversas vão além das concessionárias. Investidores observaram de perto. Os preços das ações no setor automotivo frequentemente reagem a sinais de pressão competitiva. Analistas emitiram notas cautelosas. Alguns alertaram para uma possível guerra de preços. Outros sugeriram que o preço anunciado poderia não refletir os custos totais de produção em escala. Porque sempre há incerteza entre o anúncio e a entrega. Se o veículo de $7.000 entrar em produção em massa com sucesso, os concorrentes devem responder. Se a produção enfrentar dificuldades ou o preço for ajustado para cima mais tarde, a pressão imediata pode diminuir. Até que a clareza chegue, a estratégia permanece fluida. Dentro das salas de diretoria, telas exibiam gráficos. Detalhamentos de custos eram comparados. Previsões de mercado eram ajustadas. A disrupção raramente chega com barulho. Muitas vezes chega com um número. Algumas empresas se prepararam para competir. Outras se prepararam para proteger seu território. Os veículos elétricos não começam nas concessionárias. Eles começam em minas, em fábricas, em portos. Por trás de cada conjunto de baterias há uma cadeia de materiais que cruza fronteiras. Lítio de um país, níquel de outro. Células processadas montadas em grandes plantas industriais. Componentes enviados através dos oceanos antes da montagem final. É um sistema construído sobre equilíbrio e previsão. Um veículo elétrico de $7.000 coloca nova pressão sobre esse sistema. Se o preço for real e a produção escalar, a demanda por materiais de bateria acessíveis pode subir abruptamente. Mas a questão-chave não é apenas quantos materiais são necessários. É de que tipo. Relatórios sugerem que o veículo pode depender de conjuntos de baterias menores. Conjuntos menores exigem menos matéria-prima. Isso poderia reduzir a pressão sobre certas regiões de mineração que já enfrentam alta demanda. Também pode diminuir a exposição aos voláteis preços das commodities, que têm perturbado o planejamento de veículos elétricos nos últimos anos. Alguns analistas acreditam que uma química alternativa de bateria pode estar envolvida. Certos tipos de bateria são mais baratos e mais estáveis, embora possam armazenar menos energia. Para um carro focado na cidade com autonomia limitada, essa compensação pode ser aceitável. Se essa abordagem se espalhar, os padrões de investimento em toda a indústria de baterias poderiam mudar. Fornecedores prestam atenção a esses sinais. Empresas de mineração investem anos com antecedência. Fábricas de baterias exigem financiamento massivo. Previsões de produção guiam bilhões de dólares em decisões. Quando um veículo de baixo custo entra em cena, essas previsões devem ser revistas. Se os modelos acessíveis dominarem a demanda futura, a indústria pode priorizar a eficiência de custo em vez da autonomia máxima. Isso mudaria as prioridades de pesquisa. Influenciaria quais materiais são garantidos e quais são eliminados. Há também a questão da escala. Se milhões de compradores entrarem subitamente no mercado elétrico devido a preços mais baixos, as cadeias de suprimentos podem apertar rapidamente.
Mesmo conjuntos de baterias menores, multiplicados por grandes volumes, ainda exigem um fluxo constante de material. Escassez em um componente pode desacelerar linhas de produção inteiras. Os últimos anos mostraram o quão frágeis as cadeias de suprimentos globais podem ser. Atrasos no transporte. Paralisações de fábricas. Picos repentinos nos preços das matérias-primas. A produção de veículos elétricos já enfrentou interrupções devido a tais eventos. Uma mudança dramática na demanda poderia intensificar esses riscos. Por outro lado, um veículo elétrico compacto e de baixo custo pode reduzir a dependência de sistemas de baterias superdimensionados que exigem materiais raros e caros. Isso poderia aliviar a pressão de longo prazo em certos canais de fornecimento. Também poderia diminuir a pegada ambiental da produção, já que baterias menores exigem menos recursos. A infraestrutura energética também sente o impacto. Carros elétricos mais acessíveis significam maior demanda por carregamento. As concessionárias de energia devem planejar o aumento do uso de eletricidade. Fabricantes de equipamentos de carregamento devem se preparar para taxas de instalação mais altas. Todo o ecossistema se ajusta. Insiders afirmam que os fornecedores estão observando atentamente, mas com cautela. Grandes mudanças na estratégia exigem confirmação. Anúncios por si só não reformulam contratos. Metas de produção devem ser claras. Cronogramas de entrega devem ser realistas. Se o preço se mantiver estável e a demanda crescer, as cadeias de suprimento se adaptarão. Elas sempre se adaptam. Mas a adaptação leva tempo. Ciclos de investimento não podem mudar da noite para o dia. Um veículo elétrico mais barato não apenas muda o que os consumidores veem nos pisos das concessionárias. Ele se estende para trás, nas fábricas, e para frente, nas redes de energia. O efeito cascata já havia começado. Mas poucos entendiam até onde ele chegaria.